Bom dia Estância Grande, bom dia Santa Isabel, Viamão, Rio Grande do Sul, para o mundo pelo www.radiosantaisabel.com.br. Estamos começando o nosso debates de opiniões e a nossa matéria de capa chama a atenção para Brasil chega a 14,8 milhões de pessoas na extrema pobreza, 55% destes estão no Nordeste. Este é o saldo após 2 anos de golpe. Esta é a triste notícia, segundo estudos divulgados pelo jornal Valor Econômico. O Brasil chegou a 14,8 milhões de pessoas que estão em situação de pobreza, sobrevivendo com menos de R$ 132 por mês. 55 desses miseráveis estão no Nordeste brasileiro. 5% deste contingente se arrasta pela vida com menos de R$ 40 mensais, diz o estudo. Enquanto isso, segundo o mesmo estudo, 1% da população brasileira tem renda mensal de mais de R$ 15 mil por mês. Ou seja, somente 1% ganha R$ 15 mil por mês. E quem ganha R$ 15 mil por mês, em relação a quem ganha R$ 1 por dia, é rico. Mas, em relação ao patrão, não é um cara rico, uma pessoa rica. Essa é a concepção que também temos que ter. Vamos ver o que diz mais o jornal Valor Econômico sobre a pobreza extrema brasileira. Porque nos últimos 2 anos o desemprego aumentou, as leis trabalhistas foram retiradas, foram vetadas, foram excluídas, e mesmo com a queda da inflação e o tal início da recuperação da atividade econômica, a pobreza extrema continua se alastrando pelo país desde 2017. O levantamento da LCA, consultores, a partir de microdados do PNAD contínua, divulgado pelo IBGE, mostra que o número de pessoas em situação de extrema pobreza no país passou de 13,34 milhões em 2016 para 14,830 milhões no ano passado, 2017, o que significa um aumento de 11,2%. Sabe o que é 11,2% de uma população? É muita gente, é muita gente. Foi mais de um ano, foi mais de 1 milhão de pessoas. Quase 1,5 milhão de pessoas entraram na extrema pobreza. O avanço dessa pobreza é considerado um dos grandes retrocessos da recessão econômica, após anos de avanço na área. Segundo Cosmos Donato, economista da LCA, a expectativa era que a retomada econômica fosse capaz de produzir números melhores no ano passado. Um dos fatores por trás da piora, acredita, foi o fechamento de postos com carteira assinada, que tem garantias trabalhistas e pisos salariais. Então, esse fechamento de postos é fruto da reforma trabalhista, aonde que fecha postos com direitos e não há uma subcontratação sem direitos, aonde que a pessoa não tem carteira assinada, não tem direito a salário, fica tudo por conta e iniciativa do patrão, pela benevolência patronal. Isto não existe no mundo. Não existe no mundo capitalista benevolência patronal.
Esta é uma outra verdade que as pessoas não querem entender. Não é favor nenhum o patrão dá trabalho, ele está tendo lucro sobre o teu trabalho. Ele adquire muito lucro sobre o teu trabalho, e está adquirindo muito mais um momento que não tem proteção social sobre esse trabalho, sobre esse trabalhador. No lugar desse emprego, o mercado de trabalho gerou ocupações informais de baixa remuneração e ganho instável ao longo desse tempo. A própria crise fiscal dos estados afeta indiretamente ao gerar menos emprego para essa parcela mais pobre da população, que realmente é menos instruída. Estou falando de postos relacionados a obras públicas, por exemplo, disse o economista. Com o resultado, o contingente de pessoas extremamente pobres representava 7,2% da população brasileira em 2017, acima dos 6,5% no ano anterior. Então vem crescendo, né, numa média aí de 1 a 2% anualmente o número de pobres, de extremamente pobreza. E isso é efeito do golpe, isso é efeito da desproteção trabalhista, da desproteção social. A EPC 95, aprovada por esse desgoverno de Michel Temer, é um indutor do desemprego, é um indutor da diminuição drástica dos recursos públicos, a tal guerra fiscal, economia fiscal, né? Crise fiscal dos estados está aí, aonde que a maioria dos governos estaduais do Brasil são alinhados com o golpe, são alinhados com Michel Temer e com a banda podre da Rede Globo, da grande mídia, que tem por trás deles todos o grande empresariado e os grandes banqueiros nacionais e internacionais. Então, esta é uma denúncia e um dado, é matemático, é econômico, é humanamente impossível uma pessoa sobreviver com R$ 133,72 mensais. É um absurdo esse tipo de coisa. Tem gente que vive com menos de R$ 40 mensais. É outro absurdo. Nós temos gerando um país de miseráveis. E a tendência é que a violência, por causa dessa miséria, ela aumente. E ela se torne incontrolável. Hoje já está praticamente incontrolável. O banditismo está aí por causa disso também. Então, esses dados, esta realidade tem que ser entendida pela população, para que a população reaja, desse tipo de questão. É humanamente impossível que as pessoas não entendam que pode acontecer com elas, se já não está acontecendo. Nós temos que nos reunir, nós temos que nos unir. O discurso está sendo repetitivo nesse programa, porque tem que ser, as pessoas têm que entender que para sair dessa crise tem que defender o seu interesse, tem que defender o seu direito, o seu trabalho, o direito à saúde, à educação, ao transporte coletivo, à segurança. Nós temos que nos reunir e cobrar das autoridades, das ditas autoridades constituídas, de que o Brasil é um país de humanos, de pessoas, e que como tal tem que ser tratado, e desse jeito não é uma maneira humana de tratar a população. Então, a nossa matéria de capa tem este viés, tem esta tarefa, de mostrar para as pessoas que estão nos assistindo pela nossa live no Facebook e nos ouvindo pelo nosso aplicativo, pelo site da nossa Rádio Santa Isabel, de que é fundamental a compreensão e a mobilização popular para enfrentar esse tipo de realidade, dura realidade, diga-se de passagem. Vamos aqui
para mais apoiadores e a gente já volta.